está passando pela rampa hoje. O que mais me chama a atenção, além de todo o conteúdo que eles desenvolveram juntos, é o fato dos caras serem irmãos, advogados. Acho que os dois são advogados, né? Eu sou formado em Direito, mas sou advogado. Dois formados em Direito, então. Irmãos. E conseguem trabalhar juntos. Desenvolveram até um programa de treinamento para desenvolvimento pessoal. Isso. Rodrigo, à minha esquerda aqui, à minha direita, Manuel. Isso, e o sobrenome dele, Silva Coelho. Silva Coelho. Muito Exatamente. bom. Sejam bem-vindos. Obrigado por vocês estarem passando pela rampa hoje. Obrigado, se é para decolar, temos que passar pela Amém. rampa. Essa é a missão. É isso, maravilha. Muito obrigado por nos receber, viu, Thiago? Obrigado, eu que prazer, agradeço. Uma honra estar aqui. Mas vocês já devem estar decolando já, pelo que eu vejo. Pô, os caras têm livros já lançados, olha só. Programa Win. O Win é do que mesmo? Vitória. Vitória. O Win de Vitória, tá certo. Seja mais do que vencedor. Torne-se protagonista de uma vida inédita. Exato. Olha só. E como é que tá o programa? Por que vocês... Cara, como que dois advogados decidem lançar? O que falou com vocês? Em que momento vocês perceberam a necessidade? Porque normalmente, provavelmente, isso tenha sido a partir de alguma percepção de necessidade existente no mercado onde vocês habitavam ali, né? Sim. Como é que surgiu essa percepção de criar isso, esse estímulo? Na realidade, né, a gente também é pastor. E aí dentro desse ofício a gente tem visto a dificuldade que as pessoas têm para alcançar os seus objetivos. E muitas vezes é porque não tem ainda uma visão, um objetivo definido na vida, um foco, não sabe como estruturar suas ideias, seus pensamentos. E a gente, em que pese militar na área do direito, no início o meu pai ele trabalhava com essa parte de comunicação, de treinamento, né? Ele foi funcionário do Banespa de carreira, e no final ele treinava a questão da qualidade. E depois que ele se aposentou, ele trabalhava com curso de oratória, de vendas, e nós sempre o acompanhamos, né? E isso é uma paixão que ficou do nosso coração. Quando a gente mudava muito de cidade... Ele tá vivo ainda não? Tá vivo. Vocês deixam ele ir lá se divertir um pouco? Claro! No treinamento ou não? Quando ele quer, é de honra. Legal. E quando a gente morava em várias cidades, sempre quando chegava funcionário novo ou havia despedida de funcionário, ele que discursava. E eu via aquilo, eu falava, nossa, eu quero isso para minha vida. Caramba, eu quero trabalhar com essa parte de comunicação. Teve uma específica que é bacana. Teve uma específica. Como foi? A gente morava numa cidade, era Itapeva, o nome da cidade, e um funcionário ele estava se despedindo para ir para outra agência, ele havia sido transferido com promoção. E meu pai começou a fazer o discurso, né? E aí ele começou a falar, enalteceu as qualidades do funcionário. E aí isso daí aconteceu dentro da agência no final do expediente. Estava todo mundo lá reunido. E aí meu pai no discurso foi atingindo o ápice, né? E aí ele olhou para a mesa daquele funcionário e falou, olha, toda vez que nós olharmos para a mesa, nós vamos ver, né, que a saudade dele vai doer em nós. Porque a falta dele vai ser extremamente grande. E associou com uma música famosa nesse aspecto. Uau. Então, as pessoas que estavam ali, você via, né, os olhos encherem de lágrima, né, ficar rosada a bochecha. Uns eram mais tranquilos, né, chorava, outros segurava, dava aquela disfarçada. E eu, como criança, via aquilo lá. Eu falei, eu quero esse negócio pra mim também. Gostou daquela performance do teu pai Tava na sempre lá, né, cara, vendo, observando o que ele fazia, né. E isso daí mexeu muito com a gente nesse aspecto. Meu pai sempre gostou de falar em público, né? Sempre foi um comunicador. Vocês associam essa comunicação, a performance do seu pai? Qual é o nome dele? Manuel. Seu Manuel também. A performance do seu Manuel, vocês associam isso a algo dele, natural, que ele nasceu com ele, ou ele desenvolveu essa performance ao longo da vida, usando técnicas, ferramentas? Como é que vocês associam isso? Isso aí foi muito curioso, porque meu pai ele tem esse dom, ele é uma pessoa bastante extrovertida, muito brincalhão, e ele também aperfeiçoou isso ao longo do tempo, ao longo da carreira dele. Quando ele entrou muito jovem no banco, né, e começou a trabalhar sempre esse aspecto aí da parte de comunicação, de treinamento em cursos, né, voltados para a inteligência social. Então ele já tinha um talento nato e ele também aperfeiçoou esse talento dele. Pode ficar à vontade. Agora,
O que a gente, inclusive a gente na live de ontem que nós fizemos, foi feita essa pergunta, né? Se era possível você se tornar um bom comunicador, uma pessoa que consiga, né, expressar suas ideias de uma maneira mais coerente, pontual, que tenha uma boa performance, ou se era um talento. Existem pessoas que têm esse talento, mas se você ou haver o interesse, se você quiser, você pode se tornar um bom comunicador. Que é uma questão mais de realmente de treinamento, de esforço para que você alcance esse objetivo. Então houve, no caso do meu pai, os dois, né? Juntou-se aí o talento natural que ele tinha para essa questão linguística, né, de comunicação, e também aí o zelo que ele tinha profissional e também de gostar disso, ele foi aperfeiçoando. Será que o fato de vocês dois terem adquirido essa mesma capacidade, essas mesmas habilidades de se comunicarem bem, isso ajuda, inclusive, no relacionamento societário de vocês? Com certeza. Sim. É fundamental. A gente brinca direto, né? Porque a gente gosta de fazer. Nós fazemos a leitura não verbal, né? Trabalhamos com isso. Sim. E aí, fica lendo o outro. Por que você tá fazendo isso? Não fala, mas mostra. Mas mostra. Gesto, né? Então, Já percebe. Aí quando você não quer que faça a leitura, você fica lá, né? Não emito nenhum sinal. É que nem quando quer aprender inglês, assim, fica treinando. Exato. Vamos falar só inglês, é igual vocês dois. Vamos falar sem linguagem corporal Sem agora pra ver linguagem se adivinha. corporal. Só pra testar o outro. Exatamente. O nível de conhecimento. Também, por exemplo, às vezes ele chega no escritório e eu já consigo perceber se ele tá legal ou não. Eu falei, mano, dormiu mal hoje, né? Moleque, você sabe. Porque o Você treino faz a leitura, né? Além de conhecer, você já vai fazendo a leitura. domina as ferramentas. Exato. Mas o livro e o programa não é só sobre comunicação, né? Não. É mais profundo. Ele é mais profundo porque, assim, a comunicação, vamos dizer assim, é a emissão daquilo que você vai trabalhar internamente. Isso. Então, a nossa preocupação maior, o que é? A gente vê muito material a respeito da técnica, né, de como você aplicar para relacionar externamente. Mas e o interno? Muitas vezes a minha comunicação comigo mesmo ela não está boa. Eu preciso entender quem eu sou, entender quem são as pessoas que estão ao meu redor, e aí isso vai começar, né, com a esposa, com os pais, com os filhos, para saber qual é o filtro dimensional que eles têm de percepção de mundo, como que eles compreendem o mundo, como que eles apreendem as informações e como eles devolvem essas informações. E aí a gente viu essa necessidade. Por quê? Nós vimos muitos casamentos naufragarem não por falta de amor, mas por falta de uma comunicação adequada. Sim. Relacionamentos de pais e filhos. A maioria dos problemas, Exatamente. nas empresas também, São as interferências na comunicação. Exatamente. O que a gente costuma dizer? Que o grande problema ou a grande solução, vamos falar da solução, uma mensagem bem passada, ela elimina todas as interferências. Existe a tríade de uma mensagem que é o receptor, o emissor e a mensagem. E a mensagem. Então, o emissor precisa emitir a mensagem da melhor forma possível para que o receptor consiga entender. o importante da comunicação é o outro, né? Exatamente. E aí você vai eliminar as interferências. Todo o chiado, a gente estava fazendo teste de microfone, de volume aqui, todo chiado, toda interferência, É uma interferência. toda intercorrência, ela vai atrapalhar Vai na atrapalhar. comunicação. Então, a ideia é você eliminar o máximo de interferência. Exatamente. E o que vocês passam nos processos de treinamento de vocês? Então, o programa Win, ele é um programa de desenvolvimento pessoal, como você já bem falou. Nós baseamos esse programa em 4 inteligências das 9 inteligências de Howard Gardner. E a gente trabalha a inteligência emocional, a inteligência social, inteligência existencial e a linguística. Então, nós abordamos todos esses 4 assuntos para fazer a pessoa se potencializar nessas habilidades que possivelmente ela tem. É possível, né? Geralmente o pessoal pergunta pra gente, dá pra gente metrificar qual inteligência, quanto eu tenho mais de um ou de outro? Certo, dá existem pra testes, medir. Nós temos testes para realizar, para você conseguir quantificar quanto a pessoa tem. E é bacana que isso deve possibilitar, inclusive, a pessoa se conhecer primeiro, Exatamente. neutralizar aquilo que precisa ser neutralizado, que pode estar gerando problema, decepções nos outros, etc, etc. Sim. E potencializar aquilo que vai gerar valor de alguma forma para melhorar o resultado. A primeira parte do livro é exatamente essa. Primeiro, eu. Quem eu sou. Porque o que a gente vê? A falta de clareza em relação aos objetivos. A falta de direcionamento.
e a falta de estímulo para você chegar até lá. Então eu preciso saber quem eu sou, como que eu me movimento, o que me gera, né, estímulo para alcançar o meu objetivo. E aí eu preciso de uma direção, uma clareza, uma orientação, que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de receber isso daí. Então a primeira parte do livro é justamente a gente vai trabalhar essa parte interna, onde eu vou entender que é possível alcançar os resultados que eu almejo, os objetivos. E aí o que a gente procurou trazer? Nós procuramos trazer exemplos de pessoas próximas, de pessoas reais. Porque o que a gente vê na literatura? É lá de fora. Muita gente que é de fora, nos Estados Unidos, na Europa, né, e são coisas assim extremamente elevadas do ponto de vista da pessoa ser conhecida, ou até mesmo de finanças. Não, a gente vamos trazer para a nossa realidade. Um dos exemplos que a gente traz aqui é da nossa avó. Ela estudou até o 4º ano primário, mas era uma mulher decidida, determinada, alegre, não tinha tempo ruim para ela. Ela fazia de tudo, ela vendia, ela construiu um patrimônio razoável e, mais do que isso, ela deixou um legado em nós. Sim. Tanto é que nós estamos falando dela aqui. Sim. O legado é algo que fica em nós. A herança acaba, mas o legado ele perpetua, ele singra o tempo. E é o que ela deixou. O que ela via? O que ela enxergava? Porque na época dela, ela teve que se separar do marido por questões de violência. E o que o treinamento, um processo como esse faz, é gerar esse nível de consciência para a pessoa, naquele momento. Porque a sua avó não sabia disso. Não sabia. Instintivo, experiência e sabedoria. Ela não sabia. Mas a gente consegue potencializar isso. A gente consegue potencializar isso. E aí, numa situação que ela estava vivendo, na época, né, nos idos de 1960, onde não existia nem a palavra divórcio, era um desquite, era uma separação de corpos, não existia. Ela teve que se separar, criar uma filha, nossa mãe, né, que era filha única, com todos os problemas, e ela sempre motivada, trabalhando e ouvindo, né, da sociedade da época palavras duras, difíceis, que você não vai dar nada, a sua filha não vai dar nada, não vai virar nada, e ela conseguiu. Mano, o que ela pensava? Isso. O que ela tinha como foco? O que ela levava na sua jornada? Aí nós falamos a respeito da fé, da esperança, a respeito do amor. Não, abre a cabeça da pessoa. Abre a cabeça e a pessoa começar a perceber o que está influenciando ela se tornar aquilo, né? Ou se comportar daquela forma. Exatamente. E aí a gente traz isso daqui para a nossa realidade para falar para a pessoa, é possível. Gente como a gente consegue chegar lá. Sabe que eu já fiz alguns processos de treinamento, assim, de comunicação também, de desenvolvimento pessoal, e o que me marcou foi perceber que nesses processos, quem vai lá, primeiro já é uma pessoa de sucesso. Primeiro porque ela tomou a decisão, só de decidir ir, já mostra que ela está a fim de investir nela. Exatamente. Que ela reconhece fragilidades, embora ela tenha talvez dificuldade de dar nome para essa fragilidade, de identificar onde está o ponto X da questão, mas ela já reconhece, então ela já é uma pessoa de sucesso. Com certeza. Eu fiz um processo, por exemplo, com um diretor de um dos maiores bancos do Brasil, ele era um dos maiores diretores, ele é um cara super bem sucedido, mas o que eu pude perceber? Que a performance dele no primeiro dia do processo em comunicação deixava ele insatisfeito com ele mesmo. Entendi. Deixava ele inseguro, embora ele já fosse um cara famoso, de sucesso mesmo, um cara muito bem sucedido, admirado e respeitadíssimo, mas ele percebia, não é que ele... Talvez ele não percebesse, mas ele sentia acho que a palavra é essa, ele se sentia inseguro, mesmo com tanto sucesso. Para ver o quanto essa coisa da comunicação de alta performance, ela impacta diretamente no como eu me sinto, né? Então, assim, ele tinha um monte de coisa, não performava bem na comunicação, estava insatisfeito. Aí a gente volta àquela questão, né? O contentamento. Certo. Como eu me mantenho num estado de contentamento diante das circunstâncias. Você vê, é uma circunstância, uma pessoa de sucesso, financeiramente falando, em termos de status social, né, de mobilidade social, mas ele não tinha contentamento. Mas o que é? É uma questão de comunicação interna que ele poderia ajustar, modificar para ele poder, puxa vida, se eu olhar para a circunstância, eu tenho tudo para estar contente. É verdade. Eu tenho tudo para estar contente. E a gente procura justamente alinhar isso no livro. Alinhar essa matriz interna humana de acordo com quem nós somos, para que nós possamos atingir os nossos objetivos de uma maneira mais rápida, inclusive. Porque, na realidade, o que a gente quer?
Nós percorremos esse caminho, a gente teve as dificuldades, nós encontramos muitas barreiras e a gente conseguiu superar. E aí nós falamos, vamos estruturar isso num livro, de forma que ele se torne uma ferramenta aonde você, utilizando essa ferramenta, você vai alcançar aquilo que você almeja e você vai começar, a partir deste momento, a ter uma vida feliz, uma vida de contentamento. Agora, no presente. Ou seja, mesmo que alguém tenha boa performance em comunicação, que seja lá um exímio comunicador, um bom orador, se tiver muita treta interna, meu amigo, não tem contentamento. Não vai gerar o resultado ideal para aquela comunicação. Vai ser uma interferência. É uma interferência. É uma interferência. Então, mas a relação dele com ele mesmo, a gente está falando da inteligência emocional. Não tá sadia. Então Exato. vai rolar uma interferência para as outras performances dele. Entendeu? Porque ele não é orador 24 horas por dia, ele volta para casa, é um ser humano. ele tem filho, ele tem pai, ele tem esposa, ela tem esposo, e aí? Porque lá fora de sucesso, dentro de casa, fracasso. Então a vida ela é integral, eu preciso ter contentamento em todas as áreas, porque o ser humano é necessário que seja dessa forma. A internet ela está prejudicando, será a humanidade? Bastante. Na minha concepção, na minha visão. Porque vem de uma ilusão e vem de... exatamente. A vida acontece no offline, né? A vida do offline é real. O pastor Luiz Hermínio fala algo muito forte sobre isso. Ele fala, não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida. Exatamente. É mais integral, né? E a internet estimula muito a você criar uma outra vida. Você cria um perfil, um personagem. Um perfil de fato. E as pessoas, muitas vezes... eu procuro fazer uma gestão nessa questão de a quantidade de acesso às mídias sociais, porque isso acaba prejudicando a gente e consome a nossa energia e consome o nosso tempo e muitas vezes faz você ter um sentimento ruim em relação àquela percepção que está sendo colocada lá. E esse sentimento às vezes vai te afetar, porque puxa vida, o outro está performando, o outro tem lá 1 milhão de seguidores. Mas não é só isso, a vida não é só isso. E aí você passa a fazer o que você não pode para alegrar alguém que não precisa, que não te conhece, que nem te conhece, de maneira que não deveria. Exato, e fala que é amigo no Facebook. A gente fala muito sobre as representações internas, né? Tudo é a forma como você enxerga as coisas. E nós costumamos sempre usar como exemplo a história dos 12 espias quando eles foram lá na terra de Canaã, né? Eles foram lá, a hora que eles voltaram para trazer o relatório, 10 falaram, olha, a terra é boa, mas nós somos como gafanhotos e eles nos enxergam como gafanhotos. E 2, Josué e Caleb falaram, não, a terra é boa, ela vai ser nossa, eles vão ser o nosso pão. Ou seja, olha a representação interna, olha estavam vendo a mesma coisa? A mesma visão de 12 pessoas diferentes. 2 estavam tendo a percepção correta de quem era Deus, porque Deus já havia entregue. A percepção correta de quem eram os gigantes, era o pão, era o alimento deles, e a percepção correta de quem eles eram. E 10 tinham a percepção errada de tudo, de quem eles eram, porque eles falavam que os gigantes os enxergavam como gafanhotos. Se os gigantes soubessem que eles eram espias, eles não estavam nem vivos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, os gigantes não viram nada neles. Então, eles tinham a percepção errada da visão dos outros para com eles, deles para com os outros e deles para com Deus. Tudo errado a percepção. Totalmente. E 2 tinham a percepção correta e aí eles entraram na Terra Prometida. E aí, trazendo para uma realidade assim, nossa, aqui eu fico observando, isso dá para a gente usar esses 2 exemplos e identificar aí quem é empreendedor e quem não se dispõe a empreender, né? Porque o empreendedor tem essa visão à frente. Tem essa criatividade. Vocês conseguem... Já aconteceu de alguém entrar num treinamento com vocês nesse processo, para passar por esse processo e mudar, fazer transição de carreira, por exemplo? A partir desses estímulos que vocês fazem a pessoa viver? Tem pessoas que eles falam, puxa vida, você me balançou aqui. Tava indo para uma direção. Tava indo para uma direção, tô indo para outra. E até mesmo dentro da própria carreira, ele começa a rever e a entender, puxa vida, eu preciso trabalhar isso aqui.
Nós fizemos uma mentoria... Pode ser uma transição de carreira interna. Sim, né? isso aí todos. Olha, em todos. Olha o que aconteceu, o Thiago. A gente teve essa mentoria, a pessoa, um profissional de sucesso na área dele, e ele tinha um empreendedor em outra área, só que ele não dava o devido valor, ou ele não estava se enxergando como os clientes dele o enxergavam. E aí, na mentoria, ele falou, rapaz, você sabe que você me despertou? Porque eu não tinha essa visão a meu respeito do que vocês estão colocando aqui. Isso está me dando clareza, está me dando direcionamento. Então, é a questão, né, de a gente ouvir algo que seja positivo, entender, relacionar com a minha vida e começar a implementar mudanças para alcançar os meus objetivos. Acreditar naquilo que eu estou ouvindo. Uma palavra faz a diferença. Faz a diferença. O entendimento a respeito, né, de uma palavra. Entendimento. Qual a história? O Rafael Venâncio. Ah, sim. Nós temos um amigo, ele é fisioterapeuta do esporte. Certo. E eu, jogando tênis, me machuquei e aí fui na clínica dele para ser atendido. E a gente conversa muito, ele gosta muito de leitura, dessa parte de treinamento, né? E aí, conversando sobre isso, ele fala, os meus pacientes, eu falei, mas por que você chama as pessoas que vêm aqui de paciente? Pô, paciente é coisa de médico, né? Dá um entender que a pessoa tá doente e você tá falando aqui de esporte, você tá falando aqui de recuperação, né? Seria interessante você ressignificar essa terminologia. E aí ele pegou e mudou. Aí começou a chamar todo mundo de atleta. Uau, a palavra já mudou a percepção. Já libera uma palavra de encorajamento. Quando a pessoa te chama de atleta, o que vem em você? Você, jogava lá, ganhei uma medalha, fiz aquele gol, fiz aquele winner no tênis. Só tô um pouco aposentado, um pouco estacionado. Mas olha só. Mas sou atleta. Você evocou os sentimentos que você teve com relação quando você praticava ou se você está praticando. Aí a pessoa que está lá, que foi lá, está machucada, já está, né? Como diz o nosso pai, né? Macambúzio, circunspect, forumbático, totalmente ali deprimido. Ainda paciente, fala, acabei de morrer, né? Já é. Aí quando você fala atleta, você já eleva e você muda a questão da percepção interna, a motivação, e ela começa a trazer, a evocar, né, os sentimentos positivos de quando ela praticou o esporte ou pratica para aquele momento. E aí ele relatou um grande crescimento, porque ele atende bastante gente, né, de mais idade, e as pessoas elas vão se motivando e vão transformando com relação a essa abordagem. Então, ao invés de falar, seu derrotado, né, seu paciente, seu doente, não, atleta, e atleta. Então muito é um exemplo bem assim pontual a esse respeito. Muito bom. A forma como lidamos com as coisas faz toda a diferença. As metáforas que usamos, né? Thiago, se você vê a capa do livro, né, são vários guarda-chuvas pretos e um amarelo. Então, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente quer despertar na pessoa, porque a gente não está imune às dificuldades. As tempestades da vida. E nem às tempestades da vida, mas a forma como nós vamos passar por essas tempestades vai fazer toda a diferença. Então, a gente pode passar por essas dificuldades de uma forma diferente, mais motivado, mais preparado, né? Então, essa é a ideia. E em momento algum, a gente não quis dar a impressão da vida de Poliana, né? Não, cara, tá tudo bem. Não é isso, a gente sabe que não. As pessoas se machucam, as pessoas têm dificuldades, elas têm enfrentamentos na vida, mas há fórmulas de como você fazer esses enfrentamentos, como superar essas dificuldades, né? De como você superar o sofrimento, como você trabalhar o sofrimento. A dor pode ser agora, instantânea. O sofrimento você tem a opção, né, de não trazer consigo. O que acontece hoje, né? O que a gente vê na sociedade, as pessoas elas são educadas para sofrência. Certo. Cara, você vai ter filho? Imagina, você sabe quanto custa um filho? Você sabe quanto custa um filho na escola? Nossa, nesse mundo que está tão caótico, tão conturbado, você vai ter filho? A pessoa fala, vou ter filho, é sofrimento. Não, cara, é bênção. O externo afeta o interno ali com facilidade, né? Exato. Porque a pressão é muito grande. Então, e aí as pessoas elas crescem com essa cultura, crescem com essa pressão, recebendo essas palavras e essas metáforas. E aí você está cheio disso na tua mente. Então, olha só quanta crença limitante que você tem consigo mesmo. E não é porque é crença, significa que é a realidade. E aí nós precisamos entender, né, que crença limitante, ela te limita, mas muitas vezes ela não está relacionada com a palavra de Deus, no caso dos espias. Dois falaram, eu creio. Essa palavra Deus falou para mim. Ele nos falou que a terra é nossa, então vamos lá que eles são o nosso pão. E os outros, eles se limitaram
Não, olha o tamanho do gigante. Pela circunstância. Pela circunstância. Eles viram as Circunstâncias. e acreditaram na circunstância. mas não E recuaram. acreditaram na palavra. E não acreditaram na palavra. Olha, eu vou deixar uma provocação aqui para vocês, para a gente conversar sobre algo bem ousado que eu enxerguei aqui no livro, que fala sobre acho que o propósito desse trabalho de vocês, do programa, que é tirar as pessoas de um estágio de paralisia, Sim. de fuga, Exato. né, e de procrastinação. Exato. Eu queria só chamar a atenção da nossa audiência, de quem está nos assistindo agora, para que vocês conheçam o Brain Action. É um suplemento que aumenta a performance do seu cérebro, exatamente. Potencializa aí o uso da sua memória, da sua concentração e aumenta o seu foco. Conheça agora mesmo o Brain Action, esse suplemento, essa cápsula, principalmente você que está se preparando para passar talvez no vestibular ou num concurso, ou você que está dedicado a algum projeto que nesse momento está exigindo muito da sua energia cerebral. Vai fazer sentido para você conhecer e experimentar o Brain Action. Então encomende aí a sua cápsula através desse link que está abaixo na descrição. E para quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, você pode acessar lá no Instagram também, Brain Action Oficial. Exatamente como eu pronunciei aqui, BRAINACTION Oficial. Mais fácil do que isso, impossível. Tudo feito com ingredientes naturais. Olha, bem ousado o que vocês propõem no livro, no programa, né? Realmente, tirar as pessoas da paralisia, desse estágio de fuga, da procrastinação. Eu acho que o maior desafio parece que esse tipo de processo todo mundo sabe que precisa fazer. Todo mundo sabe que é necessário, que é fundamental. O desafio está em controlar isso dentro de nós. Sim. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Faz. Total. E como vocês trabalham? A questão é assim, primeiro ponto, eu preciso ter uma decisão. Eu preciso decidir nesse sentido, né? Avançar. Essa decisão, ela é fundamental. A partir do momento que eu decidir, eu vou começar a dar o primeiro passo. O primeiro passo começa na decisão e a partir de pequenas ações que eu posso já implementar, eu vou conseguir já sair da inércia. O grande problema é a inércia. E aí, a nossa consciência, muitas vezes, apesar de ter a percepção de que aquilo é correto, em função do que nós comentamos agora há pouco, das crenças limitantes, quando você começa a implementar uma mudança, os seus valores eles não estão estruturados da maneira correta. E aí você tem uma sabotagem do seu inconsciente. Por quê? O inconsciente, do 0 aos 6, 7 anos de idade, ele é cru. Então tudo que você recebe nele, ele vai aceitar como verdade. E aí, não que seja, mas ele vai aceitar e vai viver daquela forma. Se ao teu entorno, na sua consciência, você começa a fazer algo que vai de encontro àquela verdade, entre aspas, que está no seu inconsciente, automaticamente ele vai dar a sabotada, a famosa sabotagem. E aí você para. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença limitante a respeito de dinheiro, quando ela está crescendo na empresa, ela vai receber uma promoção, ou até mesmo ela começa a ganhar mais, ela gasta tudo que tem, porque ela fala, o dinheiro é sujo. O dinheiro é o amor, né? Ele vai me trazer males, o amor é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. A palavra tá querendo entender. Só que a questão, né, o Brasil, por ter sido um país muito católico, a igreja colocar você ser próspero, você estar em pecado contra Deus. Então são crenças limitantes. E você cresce ouvindo isso. Não pega no dinheiro, é sujo. Quem tem muito dinheiro fez coisa errada. É verdade? Não, acho que não. Se a gente começa a olhar para a palavra, os grandes personagens bíblicos eram homens prósperos. Salomão, Davi, né? As pessoas que estão com Deus, por Deus ser próspero, ele ser o dono de todas as coisas, nós também temos que ser prósperos, porque é o desejo do coração dele. Mas muitas vezes nós nos limitamos com relação a isso. Então nós precisamos, primeiro, entender que eu preciso, decidir a esse respeito e começar a implementar as ações para isso. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso ter uma saúde e fazer exercício. Bom, o que eu preciso fazer? Então, no dia de hoje, primeira coisa, vou caminhar. É o primeiro passo. E aí, depois que você caminhar, nesse dia que você determinou e decidiu, você vai receber aquilo que é positivo quando você faz o exercício. Vai gerar dopamina, serotonina, as endorfinas, você vai gerar uma sensação de bem-estar no seu corpo. Bom, então você já está transformando isso.
E aí essa sensação de bem-estar, eu vou começar a ressignificar. Se eu olho o exercício como sendo uma dificuldade, não, eu vou olhar como sendo um investimento. Um investimento da minha saúde. A gente não come todo dia? Eu tomo café, almoço e janto, pelo menos as 3 refeições. Então eu preciso me exercitar todo dia, porque faz parte, corpo são, mente sana. E a mente sana, o corpo vai estar são também. Então essa ressignificação, ela não basta você ter o conhecimento a respeito daquilo, eu sou assim, tenho esse problema aqui. Tem que mudar uma série de hábitos também na sua vida para que isso comece a gerar efeito, produzir efeitos dentro da gente. Porque o próprio fato da pessoa procurar, como você... Sim, já é o sinal de que há uma mudança a caminho. Exatamente. O reconhecimento. De que ele precisa fazer algo para sair de onde ele está. E aí, às vezes, é uma coisa até interessante da gente falar, que existe uma diferença do coaching e do mentor. O coach, ele trabalha as ferramentas que ele tem na mão para levar a pessoa de um lugar para outro, né? A palavra coach, se a galera não sabe, o significado da palavra coach é cocheiro. Certo. Conduz. Então, ele lá em 1500, na Inglaterra, alguém que tinha uma carroça pegava alguém que estava num lugar e levava para outro lugar. Então, hoje, o técnico, né, aquele que trabalha a gestão de pessoas, ele leva a pessoa de um lugar para outro. Não necessariamente ele vai junto, mas ele leva. Tem ferramentas para isso. O mentor te leva para onde ele já foi. Trabalha com aconselhamento e é algo mais aproximado. Okay. Então, quando a gente fala de mentoria, nós estamos falando de algo aonde eu já estive, eu vou te levar para onde eu já estive. Eu tenho experiência nessa área e eu vou te aconselhar. O coaching já deixa a pessoa tomar as próprias decisões com as ferramentas excelentes que ele tem para trabalhar com isso. E aí elas se misturam também, né? Dá para você transitar pelos dois. Você consegue alinhar para ter um Mas objetivo o mentor, ótimo. Normalmente, ele acaba trabalhando de maneira mais nichada também, né? Mais segmentada. Sim. Isso fica mais evidente, às vezes em questões mais pontuais. E vocês, eu acredito que vocês se sintam bastante à vontade de trabalhar essa transformação nas vidas das pessoas, até pela bagagem que vocês também já possuem no campo da comunicação. É indiscutível. Aí foram estudar direito ainda, aí o cara fica muito melhor, né? em performance corporal, dramatização, né? Aprende tudo lá no direito. Olha só, Thiago, mas olha que coisa interessante, você tocou um ponto aí que é importante. Em que pese o direito trabalhar essencialmente uma linguagem, uma inteligência linguística, você não tem, raras exceções, um treinamento na questão da oratória, na questão da efetividade do gesto, da postura, você não tem. Na verdade, eu estou procurando alguma profissão, alguma formação acadêmica, e até hoje eu não encontrei, e faz tempo que eu procuro, que prepare o cidadão para o mercado, sabe? Difícil, né? Difícil achar. É difícil. Nem o direito. Eu pensei que tinha aula de teatro, pelo menos, na faculdade. Na grade curricular. Não tem, então. Não tem, rapaz, não tem. Você tem que meio que na unha, na raça, então desenvolver. E conhecer sobre ser humano, a vida pastoral é uma baita de uma bagagem. Nossa, né? Gerada. Sem dúvida. Vocês estão há quanto tempo já nessa caminhada? No meu caso aí, tem quase 20 anos. Olha só. Essa jornada. Um pastor de igreja mesmo? Um pastor de igreja. Que responsabilidade. Aí é os cabelos brancos. Olha só. No meu caso, eu tô há 6 anos. Só a barba que tá ficando branca até agora. A barba tá quase. Rapaz, e essa... Vocês conseguem administrar com facilidade isso? Ou vocês chegaram em algum... Ou talvez já passaram até a pensar em abandonar uma ou outra carreira? Como é que vocês lidam com isso pessoalmente falando agora? É um prazer. É conflitante em algum momento ou não? Sim, tem conflito, com certeza. De tempo, ou até às vezes de interesse, ou de um olhar externo, de um julgamento. Sim. Eu acho que esses conflitos, eles sempre acontecem para todo mundo, só que a grande questão é você gerir eles. Aí exatamente. E para a gente chegar a ter uma gestão disso, precisa, às vezes, como tentativa e erro, né? Passar por algumas dores, porque a dor também te leva a você querer uma mudança. E realmente é uma dificuldade, porque você tem a sua esposa, no meu caso, você tem os seus filhos. Né? Eu tenho a minha profissão, né? A gente costuma dizer, né? A gente ministra, né?
em todas as áreas, em todos os momentos, né? Muda, vamos dizer assim, a veste, mas você está sempre ministrando. Certo. Então é muito difícil você manter isso, né? E conflitos existem. E aí Deus ele dá graça, ele nos dá sabedoria e nos conecta, né? Com conhecimento que vai nos ajudar também a fazer uma gestão melhor. E é o que a gente sempre fala, o que a gente tem detectado? A neurociência, as ciências, cada vez mais elas têm explicado a Bíblia. Naquela época, obviamente, não havia como você falar de uma linguagem científica. Não falava então, dos porquês. exato. Só falava Sim, que sim, era. sim. E aí nós somos abençoados pela obediência. Assim Sim. como a gente faz com o nosso filho, né, que é pequeno, ó, Sim. ele às vezes quer comer doce o dia inteiro, não pode. Então obedeça, coma uma comida saudável, que no momento certo você vai comer doce também. Mas a criança não compreende. Então, quando a gente obedece, mesmo sem compreender, nós vamos ser abençoados, no caso dos princípios, né, daquilo que a palavra de Deus fala. A ciência ela vem dando a motivação daquilo. E aí quando você começa a entender e você tem acesso a esse conhecimento, você consegue falar, puxa vida, eu estou entendendo o que Deus ele quer dizer com isso, né? E o Espírito Santo vai também nos aclarando nesse aspecto. E aí você vai conseguindo gerenciar melhor. Mas é um desafio muito grande. Eu costumo, assim... Eu fico imaginando a dinâmica, né? Vai o Rodrigo visitar um empresário que precisa resolver um problema de ICMS lá da empresa dele. Ele vende um treinamento assim para a mesmo. equipe, uma mentoria para o dono da empresa, um trabalho tributário lá, jurídico, para o escritório, para o administrativo. E uma oração, E porque Deus te converte o mostra. cara, o cara vira ovelha da igreja, meu. Já aconteceu isso com a gente está numa reunião, direto acontece, cara. Você está ali falando de um produto, né, de um trabalho a ser realizado, aí você conversando, aí o Espírito Santo começa a te mover, aí ele te mostra, ó, ele está enfermo nessa área, e aquilo começa, né, o Espírito Santo falar, A gente foi criado, né, como vocês falaram, essa coisa da religião criou a gente para, e até mesmo os pastores, né, para achar que não merecem a prosperidade, como vocês falaram. Sim, a minha esposa pegou um anúncio essa semana de um pastor muito famoso e tal, que ele está vendendo um curso na internet de como aprender a Bíblia, aprender sobre a história da Bíblia. Uhum. E aí ela enviou para 2 amigos pastores também, no sentido assim, de estimular eles, de mostrar, falar, ó, tá aqui, ó, o cara é mega famoso, tá vendendo um curso sobre Bíblia, e vocês dois estão aí, né? Vocês podiam começar a pensar nisso também, enfim, né? É digno e tal. Sim. E aí um respondeu, meu coração tá queimando para esse lugar, eu preciso realmente entrar nesse lugar. Enquanto tem um monte de gente vendendo porcaria aí, eu carrego uma verdade, eu poderia fazer isso virar um produto, de fato, um infoproduto, e começar a vender. O outro religioso não, né? Já condenou, falou, que isso, cobrando, como assim? Como lidar com isso, né? Então, é aquilo que Deus ele vai nos dando essa sabedoria, esse entendimento. Porque eu fico imaginando várias cenas aqui, tá? Eu tô aqui brincando, mas tô vendo uma outra cena. Uma ovelha de vocês chegando lá, me defende no processo agora ali, me abençoa. Acontece. No trabalho, acontece, né, bastante. É difícil lidar com isso, né? Não? Mas olha só, quando a gente vê a palavra obra, né, que as pessoas confundem muito. É a obra de Deus, a obra de Deus. O que é obra? Quando você pega o original lá no grego, ela está falando de negócio, está falando de arte, está falando de ofício, está falando de profissão. Então você faz a obra de Deus onde Deus te chamou para você realizá-la, com o talento que Ele te deu, com a capacidade que Ele... Isso é obra. Isso. Não é você somente estar em cima de um púlpito. E Jesus ele falou, negociai até que eu venha. O que é a palavra negociar? Está relacionado com comércio e banco. Está relacionado a você produzir, você fazer, criar riqueza. É aquilo que Deus ele deu no 6º dia, nós estamos aqui na sexta-feira, administrar, cuidar, frutificar, governar e sujeitar. E nós estamos atendendo a essa palavra que ecoa até o dia de hoje. Deus falou, seja assim. E ele disse, é bom, depois que ele criou os animais, fez os grandes os pássaros, e aí depois ele chega, cria o homem e a mulher, fala, é muito bom. Muito bom. E nós temos usado esse bom e muito bom no dia do 6º dia, e feito aquilo que Deus ele comandou, a palavra está aí para nós. E Jesus Cristo ele falou, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que está saindo da boca de Deus? Prospera. Veja, negociar até que eu venha. Veja a importância de aperfeiçoarmos as habilidades de comunicação da humanidade. Para ter até capacidade de entendimento de algumas coisas de maneira mais literal. Com certeza.
Eu vou puxar umas frases aqui, podemos Opa. fazer uma brincadeira agora aqui? Eu vou Vamos. puxar algumas frases do livro e aí vocês discorrem um pouco sobre essas frases. Ok. Vamos ver como é que tá essa memória agora aí, ó. Vamos lá, tem aqui um trecho que fala, que me chamou a atenção. Ó. A comunicação não é só essencial, mas um diferencial para uma vida mais abundante. E eu emendo dizendo aqui, ó, uma comunicação eficaz é um dos pilares essenciais do sucesso. Elas se conectam, Boa. né? Deixa eu Pode falar. falar. O Warren Buffett, ele fala que o nosso capital intelectual aumenta em mais de 50% quando nós nos comunicamos bem. Então, a boa comunicação aumenta todo o nosso conhecimento. Conhecimento é poder, a gente sabe que conhecimento é poder. Quando eu conheço, eu tenho a capacidade de dominar. Quando eu desconheço, eu sou dominado pela situação. Então, a ignorância muitas vezes vai me tornar uma vítima, entende? E a gente precisa, a frase qualquer, A comunicação não é só essencial, mas um diferencial para muitas vidas abundantes. E uma comunicação eficaz é um dos pilares essenciais do sucesso. então, a boa comunicação, ela não é só o fator mínimo para você poder entender minimamente alguém, mas também vai ser o fator de destaque para você se sobressair em qualquer situação da sua vida. E vocês citam aqui ó, o Elon Musk, Isso. Steve Jobs, Silvio Santos, Sim. Mandela, o próprio Buffett aqui, Isso. John Kennedy. Aí vocês citam os caras que Exímios comunicadores, internos e também... poucas palavras deles geram grandes impactos. Isso. Exatamente. Por isso vocês trouxeram Muitos. essas referências. Exato. Outra exatamente. frase, ó. Essa é forte. Você não está gostando do que está recebendo? Veja o que você está emitindo. Essa frase... Ou como está emitindo. emitindo. Essa frase Essa tem frase valor tem valor emocional. Não é sobre o emocional. que se fala, é sobre como se fala. Exatamente. Isso aí, sabe quem idealizou essa frase? Meu pai, nosso pai. Ô, louco. Opa. Eu achando aqui que era um grande pensador. Não, ele é ele mesmo. Só não é conhecido. Perdão, o famoso reconhecido. Seu Ó, Manuel Coelho, parabéns. Manuel seu Manuel Coelho. Ele sempre falava isso pra gente. Você não está gostando do que você está recebendo? Veja o que você está emitindo. O que você está emitindo? Palavras duras? Palavras negativas? Palavras de maldição? E você vai encontrar o equivalente físico. A palavra tem poder. As coisas, ela começa no pensamento, são geradas na palavra e a palavra vai encontrar o equivalente físico dela em algum momento. Então, o que você está emitindo? Se você não está gostando do que está recebendo, veja o que você está emitindo. E é verdade. As Então- palavras de Jesus é a lei da semeadura. A lei da semeadura. É verdade. O que você tem semeado? Aqui já vai para o campo mais emocional nessa fase do livro aqui, que eu estou aberto aqui. Não permita que a tristeza de hoje atrapalhe a alegria de amanhã. Exatamente. Vocês trouxeram da Bíblia também essa referência aqui. Algumas dicas, ó, leve a esperança na jornada, leve Sim. o amor na jornada. Que jornada é essa que vocês se referem aqui? A jornada da vida. A nossa jornada. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão com um grande problema de viverem as suas vidas. Mas como assim? Elas estão vivendo o sofrimento do passado e vivendo a angústia de um futuro para mudar esse presente que elas acham que estão vivendo, mas elas estão trazendo o sofrimento daquilo que está lá atrás. Ou do que está na frente. Ou do que está na Nem frente. aconteceu ainda. E nem aconteceu ainda. É porque A começa vida a tem liberar vida muita amanhã? palavra. Não aconteceu ainda. É. E o passado? Já foi. Onde que eu vivo? Agora. Ela tá aqui, ó. De tanto pensar e falar que estão doentes, as pessoas ficam doentes. Ficam doentes. De tanto falar coisas negativas, elas acontecem. Deve haver muito cuidado com o que se fala, a palavra tem poder em si mesma. Exatamente. O começo o Gênesis 1 e 2 ali mostra, né? A palavra tem A poder. palavra tem poder. Quanta coisa aconteceu já é um exemplo, já é um ensinamento ali do Senhor naquele momento Sim, também. naquele momento. Olha só, muito bom, muito rico. Outros trechos aqui, ó. Se quer mudar o seu mundo e o das pessoas ao seu redor, mude a metáfora. Uau, como assim? Exatamente. Quais as você explica. metáforas que nós estamos usando para as nossas vidas? Olha só, a gente vê muita pessoa, como é que você está? Estou economizando o almoço para comer a janta. Mas firme que prega na É. areia. É uma metáfora. É o que você está pensando aqui internamente, está conduzindo para Tô a tua lutando vida. só com o toco da espada. Lá no sul o pessoal fala isso. Eu tô igual Saci pulando num pé só para não gastar o outro pé do sapato. Esse tipo de metáfora ela vai trazer para sua vida uma derrota, porque é o que você vai encontrar.
É aquilo que nós falamos em relação às palavras. E a metáfora, ela te dá, de uma forma resumida, de uma forma mais didática, um conceito que muitas vezes é difícil de definir. Então, quando a pessoa ela fala isso, o que ela está trazendo para a vida dela? Uma vida o quê? De miséria. O que ela está denotando para as pessoas que estão ouvindo? Pô, o cara tá mal mesmo, tá ruim. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não querem se relacionar com pessoas que são negativas. Nós precisamos mudar a metáfora para nós mudarmos a dinâmica da nossa vida. Deus está sendo tão generoso comigo que vocês vão falando, eu vou abrindo e ele vai entregando mais uma palavra aqui. Opa! Ó. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, ao ser questionado, depois de tentar 9.999 vezes, sem sucesso, alguém lhe perguntou, você vai completar 10.000 fracassos? Ele respondeu, não houve fracasso, simplesmente descobri 9.999 vezes como não se inventar a lâmpada. Tô perto. Tô lá. Baita resposta. Baita resposta, né? Um pessimista vai ter dificuldade de conviver com isso. Aquela pessoa que decidiu assim ser talvez CLT a vida inteira e não entende o comportamento de um empreendedor, vai ter dificuldade para lidar com isso. Vai ter dificuldade. Mas existe espaço para todos, né? Essa que é a grande questão. Tem uma coisa que a gente sempre fala, é que o programa Win... Tem uma galera aí sugerindo assim, ó, rasgue a sua carteira de trabalho. Então, é isso. E aí, é sobre isso que você quer falar, né? Porque assim, a galera acha que tem que seguir só um padrão, mas cada um tem a sua qualidade e ela vai se sobressair no momento certo. E a sua dimensão de sucesso. Exatamente. Sabe o que eu faço? Ele falou, é contentamento. Tem uns que vêm assim, pô, Thiago, eu queria criar um conselho seu. Eu falo, o que você faz, amigo? Eu sou funcionário. Eu falo, cara, é melhor nem falar comigo. Nem igual, porque eu sou empreendedor, eu vou estimular empreendedorismo, então é melhor nem falar comigo, eu não sou o cara certo. É outra coisa, Eu vou te convencer a sair, já que você faz com tanta performance tão bem que você faz, eu vou te convencer a montar um negócio. E olha só que legal, Thiago, a gente estava conversando antes de começar a entrevista aqui sobre os padrões comportamentais e sobre análise corporal e comportamental. Existem pessoas que elas precisam trabalhar com segurança e essas pessoas precisam fazer o planejamento delas. Se você coloca uma pessoa que é extremamente planejadora e perfeccionista num ambiente empreendedor, ela morre. Morre. Ela fica sai fora do mapa dela. Desencadeia uma doença ali. Exatamente. Então, existe espaço e oportunidade e momento para todos brilharem. Então, a gente precisa pensar num todo. Não só num momento específico. Por quê? Dentro de uma empresa existem várias funções. Cada função é extremamente essencial para determinados momentos. Então, cada um de nós, mesmo com os nossos medos e as nossas habilidades, a gente vai ter o nosso espaço em determinado fundamental momento. Em cada... E vai se sair melhor do que o outro. E você vai ter condição de desenvolver isso ainda. De você, dentro daquilo que é, vamos dizer assim, o teu conforto psicológico, né, de matriz mesmo de formação, para que você atinja resultados ótimos. Será que às vezes a gente se sabota também nesse sentido? De tentar fazer algo que não é para nós? Sim. Tipo, eu admiro tanto o Rodrigo e o Manuel que fazem isso, eu vou começar a fazer isso que eles fazem também, mas você não é a sua pegada. Não é a pegada. Exato. Tem muito. Uma das primeiras coisas que a gente trabalha na nossa mentoria é a questão de ter clareza onde você quer chegar. Exato. O Rodrigo falou um pouquinho sobre isso, mas qual que é a base de você poder conseguir alcançar os seus objetivos com objetividade mesmo? Clareza, direção e estímulo. Eu preciso ter clareza de onde eu vou, que 99% das pessoas não tem clareza. Você pergunta, pra que você vive? Para pagar a conta. Então, você não as pessoas não identificaram o propósito delas. Não. Muita gente, né? Então, muita gente. E aí fica se modelando nos outros, querendo ser o que os outros são. Então, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Direção, eu preciso saber qual caminho eu vou tomar para chegar nesse lugar. E estímulo, o que eu vou ganhar quando eu chegar no lugar onde eu espero chegar. Então, se a pessoa tem esses três, tudo o que aparece na vida dela que não faz sentido, ela tira. Ela não vai gastar energia com aquilo porque não faz mais sentido. Então, a nossa vida, a gente tem um nível de energia. Deus, ele nos fez falar, olha, Manuel Carlos, você vai viver do 0 aos 90 anos, por exemplo. Você tem um nível de energia ali para você gastar. Se eu começar a gastar a minha energia com algo que não faz sentido, que não tem nada a ver, eu estou perdendo força para algo que eu deveria focar
que deveria estar potencializando aquilo que Deus me Que chamou ia pra performar fazer. de verdade. Né? Exatamente. E Você trazer entendeu? contentamento. Trazer Cara, alegria, Então, trazer essa é a paz de grande espírito. questão. Eu preciso saber onde eu quero chegar, senão... e o Jackson ele sempre Que falou é um negócio você que eu ser acho muito protagonista legal. daquilo mesmo. Né? Exatamente. O- Protagonista da tua vida. O Jackson do Mevan, ele sempre fala um negócio que é muito interessante. Você errar fazendo o certo não tem problema. O problema é você errar fazendo uma coisa Fazendo certa. a coisa errada. Tá Tá entendendo? Verdade. Porque o errar fazendo certo você adquire experiência. Claro. E só vai gerar mais dor pra esse cara, né? Pra essa Exatamente. pessoa. Frustração. Exato. Aí vem todos esses BOs lá pras igrejas, Ih, pros vem um psicólogos, monte. pros Bastante. coaches, Muito. pros mentores. Resolverem, né? Ah, então, olha. Por isso que as igrejas estão enchendo de gente também, né? Tem. Tá tendo um movimento nesse sentido. Tem. As pessoas estão começando a perceber essas feridas. E esse efeito da internet, por isso que ele tem que ser muito analisado, né? Sim. Por cada pai, quando deixa o seu filho usar o celular, por Analisado e exemplo. dosado. A maneira, a dosagem dosagem. certa do quanto nós deixamos a internet nos Exato. influenciar. Isso. Porque senão nós vamos ficar o Vamos tempo ficar todo doido. perdendo foco, Sim. modelando Ó, quem não deve. Tiago, ó, eu creio que você já deva ter visto isso. Você chega num restaurante, você tem lá, vem uma família sentada, pai, a esposa, os filhos, todos no celular. Sim. A mesa Cada é um vez lugar mais de normal. interação, Isso. como- comunhão. Isso é importante. de Isso. você, trazer para né, as relações uns para os outros, né, compartilhar um com os outros. E ali eles estão ali na rede social, mas que interação que está tendo? Olha, eu vejo que hoje em dia tem alguns equipamentos que se vendem muito. O próprio celular, naturalmente, o Brasil deve ter 2 celulares por ser humano, Sim. deve ter no mínimo isso, É. né? Eu acho que tem uma pesquisa que fala algo assim. Daqui uns dias vão começar a vender nas lojas de rua bloqueador de sinal. Para cada um instalar. Quer curar a sua casa? Bloqueei. Bloqueie, Isso programe o mesmo. tempo que vai usar. vai funcionar o celular. E olha só, estão surgindo doenças em razão dessa questão do acesso muito intenso ao celular, às mídias sociais. E doenças, inclusive, físicas, né? A cervical, porque a pessoa... Você olha para as pessoas, estão todo instante assim, ó. Então tá dando problema na cervical Isso aí por causa também disso. É interessante a gente falar. E gera depressão, né? Porque é uma Claro. postura de depressão. A gente tem um Claro, assunto que claro. nós abordamos aí no livro, que é sobre a inteligência prática. É. Então, a gente acredita que a fisiologia influencia no sentimento, como o sentimento influencia na fisiologia. Então, se você está triste, você se abate, seus ombros caem, sua cabeça também cai. E da mesma forma, quando você movimenta o seu corpo para uma postura de alegria e de vitória, você também consegue influenciar a sua mente. Então a gente fala, use a inteligência prática, a inteligência tática. Em vez de você ficar vivendo as dores do passado e trazendo essa emoção novamente para você, viva as glórias, viva as vitórias. Se eu chegar para você e falar assim, Thiago, qual foi um dos momentos mais felizes da sua vida? Você consegue? Uau, eu já vou para aquele lugar, já começo a me isso. sentir daquele Aí, ó, jeito. a sua fisiologia já já mudou. muda na Ó, hora. Entendeu? A sua fisiologia, Entendi. do pé até a sua não, cabeça já- e as suas expressões mudaram. A energia já Já mudou muda, aqui totalmente. exato. Você entende? Porque o corpo, ele emana a emoção Isso. daquele a gente momento. consegue trazer aquela emoção pro momento de hoje. Exato. Só que pro negativo também é assim. É. Verdade. A dor, tem uma frase no livro que a gente fala de Carlos Drummond de Andrade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é Não. opcional. Exatamente, concordo. A dor eu passei, aconteceu, mas o sofrimento eu Eu preciso carregá-la. aquela dor o tempo todo, me gera sofrimento. Então, você assiste um filme ruim mais de uma vez? Não dá, né? Jamais, A gente fica jamais. Vivendo aquilo que é ruim várias vezes. Cara, é lógico, isso faz todo sentido. Eu lembro que, infelizmente, eu já fui um fumante. E quando eu estava no processo de parar de fumar, toda vez que eu assistia um filme que o cara tava lá fumando, tomando uísque, tinha uma recaída e aquela vontade. É isso. Aí eu já emendava outro filme, naturalmente eu ia lá comprar a porcaria do cigarro. Aí. Tudo é tá real, aqui. cara, é a Sim. cabeça. E As aí, maiores sabe o que batalhas estão aqui. E sabe o que eu acho bacana nesses processos todos de treinamento? A importância de todo mundo do ecossistema, seja o ecossistema familiar, seja lá um ambiente empresarial, todo mundo. Eu estou aprendendo muito sobre isso agora, todo mundo comungar da mesma fé. Sim. É uma indicação da Demais. Bíblia, mas que a gente começa. Eu tive que aprender na dor isso. Faz todo sentido, Faz. né? Porque todo mundo defende o mesmo posicionamento, todo mundo está na mesma visão, de fato, você consegue
Você tem menos desafios para alinhar expectativas Sim. quando você está nesse ambiente. E quando se trata desse tipo de treinamento, de desenvolvimento pessoal, a importância do casal estar fazendo alinhar, junto. tem que estar na mesma né, passo. o grupo empresarial, todo mundo Exato, fazer exato. junto. É Tem muito que ter importante. esse Exemplo alinhamento. bíblico disso é Salomão. É. Por que Salomão se desvia? Por que o homem mais sábio do mundo se desvia de Deus, Exato. sendo que exato. ele mesmo diz que a sabedoria é o princípio. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, isso. Como? Como um É. homem sabe? Por quê? Por causa das esposas. Por causa da mulherada. Que lá. eram Desalinhou. idólatras. E aí isso incentivou. Eu tenho uma teoria com relação a isso, que é o fato dele se deitar com ela fazia com que a influência Dos da deuses que ela idolatria servia viesse vinha Passava pra para ele, ele, porque com senão certeza. Com nossa carne, certeza. não é? Troca Nossa de carne. energia, Troca claro, de energia, claro. perfeito. Troca de Então ele energia. começou a entender como normal a Normal. idolatria. Porque ele se relacionava com muitas mulheres. E isso foi se tornando normal. Que bacana. Por que Jesus não podia ter uma esposa? Porque senão o sacrifício Ele ia dele não seria aceito. Perderia a purificação, Exatamente. a pureza, né? Pureza. Porque as pureza. pessoas falam, mas Jesus não é pecado se ter esposa. Não, mas para o Salvador, Jesus, a noiva o dele- plano... Para ele era era necessário. A noiva necessário. dele somos nós. Para a missão dele era necessário. É. né? Exato, O propósito dele se cumprir era necessário Era que fosse necessário. dessa forma. verdade. Sobre a atividade de vocês, assim, acho que aqui a gente teria muito assunto, riquíssimo o conteúdo. Não é à toa, né? A graduação, a caminhada profissional e pessoal de vocês gera esse Ele faz nível de psicanálise conteúdo. também, não falando, Olha cara. só. Mas é verdade, essas pessoas que gostam de estudar sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, o que estimula é isso, né, Rodrigo? Sim. É permanecer a vida toda. Porque a gente quer A minha esposa é descobrir médica, mais, então imagina entendeu? só, eu vivo Exato. isso, né? Ela tem quantos anos que estuda? 30 anos, sei lá, nunca parou. E assim, Normal. eu costumo. A gente vai amadurecendo, você vai entendendo, né? E Deus ele me deu o privilégio da gente entender algumas questões que o ser humano tem mais dor. O direito, por exemplo, você trata as questões da alma, porque você está mexendo com algo que é muito caro ao ser humano. Às vezes é o bem dele, às vezes é a própria liberdade, a própria vida. Então você está fazendo a gestão, né, da alma da pessoa. Verdade. Jesus Cristo é advogado dos advogados. É isso mesmo. Não é? Jesus Cristo, lógico, ele era Deus, o Filho de Deus, né? Sim. Ele não tem a pessoa melhor para conhecer a matriz humana. E o que as pessoas estão fazendo hoje, né, com esse desenvolvimento de neurociência, psicologia, psicanálise, é justamente conhecer melhor a matriz humana para a gente poder minorar o sofrimento das pessoas. Então, assim, eu julgo isso como sendo um privilégio. E eu sempre tive esse desejo de conhecer melhor a mim mesmo e também as pessoas. Porque nós somos seres comunicacionais, Sim. gregários. Sim, nós não sim, vivemos isolados. Não dá, a gente não consegue fazer isso. Porque Deus nos fez para viver em comunhão. Primeiro com Ele, depois Ele, né, com o homem, a mulher, com os filhos. Então, faz parte da natureza humana. E se está se perdendo isso. Sim. Nós vemos que o tecido ele está sendo rasgado, ele está esgarçado. Cara, agora o conflito na sua cabeça deve ser interessante, né? Porque Jesus, o julgamento, a análise dele é pelo coração, é pela intenção, pelo motivo. Sim. A do direito não, é pelo fato simplesmente. Sim, exatamente. Se desconsidera a questão Exatamente. emocional. Só que assim, né? Aí eu maioria das procurei vezes, pelo menos. enveredar justamente nessa questão aí mais na área empresarial. Porque também a empresa é uma extensão do ser humano, né? Que Não é? deixa de Tanto é ser. que o direito fala pessoa física e a pessoa jurídica. Então, logicamente que a pessoa jurídica não existe sem a pessoa física. Claro, então, claro, uma ela se irmana com a outra, não tem como ser diferente. Então, olha só, Deus me deu esse privilégio de caminhar nesses gravitar ambientes nos todos aí. ambientes do direito, no ambiente, né, Da religião mesmo, do da ambiente religião, cristão, como, claro. como pastor. Então, aí você vai conhecendo isso. E assim, o mais gostoso é que você vai entendendo, né, dentro da nossa pequenez, né, o que Deus quer para nós. Verdade. Porque não era para ser assim, era para ser o estado pleno de felicidade eterna. Precisava ser tão desafiador assim. Exato. Mas é bom, né? É bom. Tem os desafios. Caminhar com desafios. Jesus gera alguns desafios. Por quê? Porque naturalmente tem muita renúncia, tem um Muita, posicionamento, né? Muita renúncia. Que se exige. Ó, vou registrar aqui o Instagram. Depois o pessoal puder colocar aí o Instagram de vocês, né? Manuel Carlos Coelho
Win, W-I-N. Isso. Isso. E o Rodrigo Coelho Win também. Isso. E o do Maravilha. programa, que é o @programa Win. Isso. Muito bom. Esse livro vocês vendem pela internet. Sim, é isso? ele está Tem disponível na Amazon. Na Amazon também. Isso, na Amazon. Legal, legal. É. Tá, esse livro está vendido hoje, agora é início de setembro. Está sendo vendido a quanto? Rapaz, Pela Amazon, se eu não me engano, é 49 Barato, hein? reais. Barato, o barato. físico e 27 o digital. O e-book. é, tem um Barato também. mesmo. É. Preço bom, né? Preço bom no O mercado. que é? É ter acesso, né? É uma ferramenta para que as pessoas elas possam se compreendendo, entendendo, ter melhoras significativas na sua vida, né? Essa é a proposta. É um treinamento impresso aqui. Exato. É um manual de instrução mesmo. Exatamente. Muito bom, gente. Ó, temos assunto para muita conversa, porque é profundo demais. Comunicação, Verdade. questões emocionais, cura, esses tratamentos todos aí internos, isso é pauta. Se fosse simples, não precisava existir tanto psiquiatra, tanto psicólogo, tanto pastor. Assim, deve ter um assunto para um livro. Tem assunto para um livro, É um livro. literalmente falando. Mas agradeço demais vocês por terem cedido o tempo, se deslocado até aqui, ter passado pela rampa hoje com a gente. Poxa vida, foi uma Muito grande obrigado. honra. Esse é o principal, acho que o motivo da existência da rampa, gerar acesso às pessoas, divulgar esse tipo de trabalho que seja completamente voltado para a melhora da performance humana mesmo na Terra, para que as coisas de Deus sejam valorizadas, enfatizadas. É um negócio, um empreendimento completamente voltado para o reino, né? Para fazer a obra mesmo, mas de maneira não... o que está no nosso coração sempre é não de maneira superficial, mas que a gente Isso. comece a provocar o pensamento das pessoas Exato. para esse lugar que vocês estão representando uma frente hoje importante nesse processo de cura, de transformação mesmo. Eu vejo, eu particularmente sou muito otimista, estou otimista pelo momento que nós vivemos, que a nossa nação brasileira vive. Embora tenhamos nessa fase, nós estamos falando do dia 2 de setembro, né? Sim. 2 de setembro de 2022. Isso aqui vai ficar gravado para a eternidade agora, até que o Senhor volte e está lá gravado. Tá lá gravado. Está lá publicado no YouTube e nas plataformas de podcast. Mas nesse momento que nós estamos enfrentando um desafio aí através das eleições, das urnas, em que nós estamos todos tensos com a situação, porque existe uma ameaça real, né, contra aquilo que nós defendemos e acreditamos ser o melhor para a humanidade, para a sociedade. Através da política, essa ameaça está acontecendo. Sim. Mas, por outro lado, estamos percebendo, enxergando uma igreja que está indo para a rua. Sim. Eu subo num púlpito de uma igreja e não consigo mais ver as paredes dela. Isso é uma visão que o Senhor tem me dado, que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Toda vez que eu vou levar alguma palavra, eu só consigo ver os pilares das igrejas, eu não vejo mais as paredes. Maravilha. Isso me mostra uma igreja viva, ativa, que está indo para a rua, onde está revelando empreendedores, médicos, advogados, jornalistas, publicitários, muita gente desse ambiente da publicidade, do ambiente da criatividade, esse ambiente que nos últimos tempos foi tão poluído. As referências que nós temos da publicidade dos últimos 30 anos, através de produtos ou de figuras públicas, de celebridades que surgiram através dos veículos de comunicação, são as piores possíveis. Aqueles que nos influenciaram, quem tem mais de 30, aqueles que nos influenciaram através da comunicação, nos fizeram muito mal. Exatamente. Né? Nos fizeram muito mal. E aí está surgindo agora uma nova geração de advogados, empreendedores, etc, como eu falei. De pessoas que entenderam que é a obra de Deus. A obra de Deus. A obra não é somente você estar confinado a quatro paredes, a obra. É o Exatamente. É dentro daquilo que ele te chamou. E a internet, cara, está possibilitando essas pessoas aparecerem, estimularem outras pessoas, incentivar outras pessoas a aderirem a esse processo também. Entrar em ebulição. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final aí. Da minha parte, eu encerro dizendo muito obrigado. Que Deus mantenha esse fogo aceso, essa capacidade toda que vocês já vêm desenvolvendo e que vocês possam levar essa mensagem que vocês carregam aí para milhões de pessoas. Maravilha.
primeiro lugar, eu queria agradecer, Thiago, a oportunidade de nós estarmos aqui na rampa. Agradecer o apóstolo Júnior que nos conectou. O Apóstolo é um pastor e grande empreendedor, que está cara, aqui também, nos top bastidores. demais. Aqui, a entrevista dele já deve estar aí. Já deve estar lá, já ela prontinha será pra... publicada antes da de vocês, porque ele fez entrevista antes. Então é motivo de muita honra, muita alegria. Também de nós sabermos que Deus está movimentando isso. E a gente estava conversando no carro, vindo para cá, que o Espírito Santo ele tem realmente testificado nos corações das pessoas e a gente está com o mesmo pensamento. Isso que você falou das ruas, a igreja está compreendendo o papel dela, a importância que ela tem na modificação da sociedade, na preservação da sociedade. Isso é muito importante. Isso que vocês estão fazendo aqui, essa oportunidade que você está dando para as pessoas, é fantástico, é fundamental. E aí a gente começa a plantar dentro dos corações aquela semente e fala, olha, é uma semente de transformação, de possibilidade, de alcance de resultados, de fazer a diferença, como Deus nos chamou, para termos uma vida de contentamento e de relacionamento com Ele, que é o que vai fazer realmente a diferença lá na frente. Porque tudo isso vai passar, né? Mas o que nós estamos buscando é algo muito maior. Mas o que Deus fala é que nós podemos alcançar a Canaã espiritual e a Canaã física em cada área da nossa vida aqui, para depois chegarmos lá. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Amém. Eu pegando aqui o gancho do Rodrigo, também quero agradecer. Obrigado, Thiago, Júnior, toda a equipe que está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Verdade. Para trazer para você poder assistir algo de qualidade. Então é uma alegria, uma honra para a gente estar aqui hoje. E aproveitando o que o Rodrigo falou sobre a semente, não existe ambiente propício ou não para você semear, né? A Bíblia fala que nós temos que semear o tempo todo. Quem sai andando e chorando, semeando a preciosa semente, com certeza vai voltar com alegria, carregando os seus feixes. Então, semente é algo potencial. O que significa potencial? É algo que ainda não está pronto, mas existe força e poder dentro dela para que seja algo grandioso. Então, se nós olharmos para a semente, que é o pequeno de hoje, se eu olhar para a semente, eu posso olhar uma floresta, porque a semente gera uma árvore, a árvore gera frutos, os frutos geram outras árvores, então uma semente é uma floresta. Então, não despreze o poder da semente, por mais pequeno que pareça, as pequenas coisas que a gente pode mudar, faça, realize, porque existe potencial dentro de nós e Deus colocou isso dentro de nós. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. A todos que nos acompanharam e que estiveram na rampa conosco hoje. Que Deus abençoe você, muito obrigado e até a próxima.